Boa noite a todos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos. Seja com todos. Quero convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus, João capítulo 2. João capítulo 2, versos de 23 a 25. Antes da leitura, irmãos, vamos fazer uma oração, vamos pedir a graça do Senhor. Oremos. Eterno e todo-poderoso Deus, nosso amado Pai, rendemos graças ao Senhor pela Tua santa palavra, que é viva e eficaz. Ó Deus eterno, Deus único e verdadeiro, nós te imploramos que o Senhor se agrade em nos abençoar ricamente nesta noite com a Tua santa palavra, ela que é a espada do Espírito, é alimento para a nossa alma. Que o Senhor, ó Deus, abra o nosso entendimento, disponha o nosso coração pela obra iluminadora e graciosa do Teu Santo Espírito, de maneira que venhamos compreender a palavra do Senhor corretamente e que Teu Santo Espírito aplique a Tua palavra ao nosso coração e assim cause em nós as mudanças necessárias, nos molde segundo a imagem do Teu Filho bendito Jesus Cristo, Ele que é o varão perfeito, para que Ele tenha, Senhor Deus, a primazia entre muitos irmãos e nós sejamos santos e irrepreensíveis na Tua presença gloriosa. E te imploramos que o Senhor, Deus, se agrade também em converter aqueles que ainda não são crentes em Cristo Jesus, que pela pregação da Tua palavra o Senhor produza no coração deles arrependimento e fé, de modo que se voltem para Cristo, abandonando todos os pecados deles. E assim, Senhor Deus, creio em Cristo para o louvor do Teu nome e para, ó Deus, o progresso e avanço do Teu povo. Nós te imploramos todos esses benefícios agradecidos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Leiamos a palavra de Deus, João capítulo 2, a partir do verso 23. Nos diz assim a palavra do Senhor: Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Amém. Que Deus aplique, meus irmãos, a sua palavra ao nosso coração. No último domingo nós começamos a expor um texto que na verdade era um único sermão, mas por conta do tempo nós tivemos que dividir. Nós começamos no versículo 13 e seria até o verso 25, mas não tivemos como fazer a exposição de todo esse texto. E este texto ele narra acontecimentos que se deram lá na cidade de Jerusalém. Então Jesus vai a Jerusalém, o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, registra isso. Ele vai a Jerusalém com os seus discípulos e ali em Jerusalém estava acontecendo a festa da Páscoa, uma das grandes festas de Israel. Todo judeu, a partir de 12 anos de idade, tinha a obrigação de ir a Jerusalém para participar desta festa. Então, nessa ocasião, existiam pessoas de várias partes do Império Romano ali na cidade de Jerusalém, de modo que aquela cidade estava fervilhando de pessoas. E ele então foi ali para Jerusalém. E estando ali em Jerusalém, ele foi ao templo, que era o centro da religião judaica, era naquela época o único lugar onde o povo poderia adorar a Deus. E como nós vimos no último domingo, o templo ele apontava para o próprio Cristo, que é Deus conosco, era Deus habitando no meio do povo. E quando Jesus chega ao templo, o que ele encontra? Ele encontra um verdadeiro mercado acontecendo, pessoas vendendo bois, ovelhas e pombas, animais que eram usados nos sacrifícios,
e também os cambistas que trocavam moedas ali por aquelas... Os peregrinos traziam as moedas de fora, de outras regiões, e trocavam ali no templo para que eles pudessem usar a moeda que era aceita no templo. Então, como eu disse também no último domingo, era um comércio necessário. O problema era o local, que era no templo, que naquela época era o lugar sagrado, era o lugar da habitação de Deus aqui na terra. E então não podia acontecer aquilo. E Jesus é tomado então de uma grande indignação, ele faz um chicote e ele então acaba com aquela bagunça. E as pessoas então perguntam para ele. No versículo, conforme nós podemos ver aí, no versículo 18, perguntaram-lhe, pois, os judeus, que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Então eles queriam saber qual era a credencial do Senhor Jesus Cristo, qual era, com que autoridade ele fazia aquilo. Porque aquela já era uma prática que estava acontecendo um bom tempo, já há um bom tempo ali no templo. E então chega Jesus, aquele homem, e faz tudo aquilo. Então eles perguntam, com que autoridade esse homem está fazendo essas coisas? Qual é o sinal que você nos mostra para fazer isso? E o texto então nos mostra com que autoridade Jesus fazia aquilo. Jesus fazia aquilo ali com a autoridade do Filho de Deus, porque ele diz, ele chama a casa do meu Pai. Então ele é o eterno Filho de Deus, ele não é simplesmente um homem, ele é o eterno Filho de Deus, Deus igual ao Pai que se fez homem. E ele está ali agora, e ele está fazendo tudo aquilo na autoridade de Filho de Deus. Ele fazia tudo aquilo ali na autoridade daquele para quem aquele templo era apenas uma figura, apontava, porque ele diz para os judeus, destruí esse santuário e em 3 dias eu o reconstruirei. E ele estava falando, como o texto disse, não daquele prédio físico ali, daquela construção, mas estava falando acerca do seu corpo, que ele seria morto, mas ao 3º dia ele iria ressuscitar. Então, isso mostra que o templo, na verdade, apontava para ele, para Cristo, e é com a autoridade daquele para quem o templo apontava que ele está fazendo essa purificação. E mais, é com a autoridade do próprio Deus, porque é Deus habitando ali. É Ele, não num templo físico, mas num templo físico, numa construção, mas um templo que é vivo. O Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus, na natureza humana, andando no meio deles. É com essa autoridade que ele fazia aquilo. E isso tudo, meus irmãos, mostra-nos uma coisa, a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Que grande autoridade ele tem, ele é o próprio Deus. Então esse texto nos mostra que a majestade, a glória do Senhor Jesus Cristo. Os discípulos não entenderam isso no momento. Eles só foram entender, como nos diz o versículo 22, quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Ou seja, muito tempo depois, aproximadamente 3 anos depois. E aí nós fizemos uma aplicação aqui, ou extraímos um princípio. De que a palavra de Deus, muitas vezes, a compreensão da palavra de Deus nos vem não no momento em que nós a ouvimos ou lemos, mas depois. Isso então, meus irmãos, eu mostrei para vocês que é um grande incentivo para aqueles que ensinam a palavra de Deus, para os pregadores, para os professores de escola bíblica, para os pais e para os crentes na sua evangelização. Porque muitas vezes nós lançamos a semente, nós não vemos nada, mas a palavra de Deus nos mostra que muitas vezes essa palavra é como de fato a semente lançada ao solo, que no momento você não vê frutificar, mas depois, quando vem a chuva, ela germina, cresce e frutifica. Esse princípio também é muito importante, nós mostramos para a nossa meditação na palavra. Muitas vezes não compreendemos algo no momento, mas precisamos meditar, refletir na palavra de Deus para que nós possamos compreendê-la corretamente. E a palavra de Deus nos diz, o apóstolo Paulo dizendo a Timóteo, medita estas coisas,
Pondera nisso e Deus te dará a compreensão de todas elas. E eu mostrei também, falei que nós perdemos a prática da meditação nas Escrituras. Na vida frenética que nós levamos, nós não separamos tempo para refletir, para pensar, para meditar no texto bíblico, a fim de que a palavra de Deus seja compreendida por nós e transforme a nossa vida. E além disso, irmãos, o fato de que a palavra de Deus, ou a compreensão da palavra de Deus, nos vem exatamente a partir da razão da compreensão, nós então mostramos que fé não é um salto no escuro. Vejam que diz o texto aqui, que eles se lembraram da palavra do Senhor Jesus Cristo quando ele ressuscitou, verso 22, e creram na Escritura e na palavra de Deus. Ou seja, quando foi que eles creram? Quando eles compreenderam, quando eles entenderam a palavra de Deus. Ou seja, a fé não é um salto no escuro, mas é o resultado da compreensão da palavra de Deus pela ação do Espírito Santo, nos dando compreensão daquilo. E quando isso acontece em nossa mente, o nosso coração crê. Então a fé vem pela compreensão das Escrituras. E por isso nós devemos procurar estudar e aprender mais da palavra de Deus. Então, meus irmãos, isso foi o que nós vimos basicamente no último domingo. Hoje eu gostaria que nós olhássemos especialmente para a majestade de Cristo sendo revelada no seu conhecimento. Esse texto que nós lemos aqui, nós vamos perceber principalmente, não só, mas principalmente, a divindade de Cristo sendo manifestada no seu conhecimento. Mas não é só isso que nós queremos destacar. Nós queremos destacar outras questões aqui. E eu queria que nós olhássemos primeiramente na verdade eu queria destacar aqui 2 fatos desse texto. O primeiro deles é que aqui nesse texto há uma fé, um tipo superficial de fé. Então essa é a primeira coisa que eu gostaria que nós observássemos. Há um tipo superficial de fé aqui neste texto. E eu gostaria que vocês acompanhassem aí versos 23 e 24, nos diz assim: Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Então, o Senhor Jesus Cristo ficou ali na festa da Páscoa. E ele diz, o texto nos diz que ele fez vários sinais, alguns sinais. Essas pessoas viram os sinais que Jesus fez. E sinais aqui em João, lembram, são milagres. E ele chama de sinais porque esses milagres, eles têm um significado. Mostrar quem é Jesus, quem é o Nazareno, que ele é o eterno Filho de Deus, que ele é o eterno Filho de Deus que se fez homem, que ele é o Messias, que ele é o Salvador, que ele é o Redentor. Então os milagres eram feitos não simplesmente como um fim em si mesmo, mas eles eram feitos para mostrar a identidade daquele que estava fazendo os milagres. Ou seja, quem é esse homem? E aí a Bíblia vai nos mostrar que ele é o eterno Filho de Deus, que assumiu a natureza humana para realizar a obra necessária para a nossa salvação. Por isso os milagres são chamados aqui de sinais. E então quando ele fez alguns sinais, ou vários sinais, algumas pessoas creram nele, nos diz o texto aqui. Só que o próprio texto vai nos mostrar que essa não era uma fé verdadeira. Porque nos diz o texto, o Senhor Jesus, a palavra de Deus nos diz que o próprio Jesus não se confiava a eles. Isso indica que aquela fé que aquelas pessoas tiveram não era a fé salvadora, a fé que leva o homem a ter um compromisso com Cristo, a se render completamente a Cristo e a buscar a viver para a glória de Cristo. Eles tiveram uma fé que era superficial. Eles acreditaram que aquele homem de fato tinha um poder para realizar milagres, que aquele homem tinha esse poder, mas não se comprometeram com ele. E por isso diz o texto que Jesus não se confiava a eles. Então era um tipo de fé superficial, que não é a fé salvadora. Existem muitas pessoas que acreditam sim que Jesus é o Filho de Deus,
que acreditam sim que Jesus veio a este mundo, que ele morreu numa cruz para pagar os pecados, mas essas mesmas pessoas não têm nenhum compromisso com Cristo, não há nenhuma mudança em sua vida. Por quê? Porque elas não têm a fé verdadeira. Aqui mesmo no texto de João nós podemos ver dois casos. No capítulo 6, quando chegarmos lá, nós vamos conferir que ali o Senhor Jesus Cristo, ele pregou um sermão que foi muito duro, de modo que a Bíblia vai dizer, no capítulo 6, lá no versículo 66, que à vista daquele sermão, daquela pregação, muitas pessoas, muitos dos seus discípulos deixaram de segui-lo. Então, pessoas que já estavam seguindo o Senhor Jesus Cristo, quando elas ouvem aquela pregação, elas se afastam de Jesus, não querem mais saber. Então era uma fé falsa, não era uma fé verdadeira. Também no capítulo 8, nós vamos ver que Jesus fala a vários judeus que tinham crido nele. O próprio texto nos diz, lá no versículo 31 do capítulo 8, que ele vai falar a judeus que haviam crido nele. Mas no mesmo texto, mais embaixo, ele diz para aquelas mesmas pessoas que elas são filhas do diabo. Ele diz, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos, no verso 44. Então aquelas pessoas que tinham crido nele, agora Jesus diz que elas são filhas do diabo. Por quê? Porque não foi uma fé verdadeira, foi uma fé superficial, não é a fé salvadora. E nós devemos entender isso, que nem toda fé é a fé salvadora. Nem todo tipo de fé trata-se daquela fé por meio da qual o homem é salvo. Existem muitos tipos de fé. E essa daqui, desse texto, era uma fé que não era a fé salvadora. E por isso Jesus não se confiava a eles. Essa verdade também, ela fica muito clara lá na parábola do semeador. Nos conta o Senhor Jesus Cristo que o semeador saiu a semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, a outra caiu no terreno rochoso e a outra caiu entre os espinhos e por fim na terra boa. A que caiu à beira do caminho, a ave veio e pegou. A que caiu no solo rochoso, chegou a nascer. Mas porque o solo era rochoso, as raízes não puderam se aprofundar. Assim que veio o sol, ela secou e morreu. A parte que caiu entre os espinhos, diz que os espinhos cresceram e sufocaram. Ela chegou a nascer, mas os espinhos cresceram e sufocaram, e ela então ficou infrutífera. E a que caiu em terra boa, ela germinou, cresceu, frutificou e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. Aí Jesus vai explicar a parábola para os discípulos. Vai dizer que aquela que caiu à beira do caminho, que a ave pegou, aquela parte representa as pessoas que ouvem a palavra, mas Satanás vem e arrebata-lhes a palavra do coração. Aquela que caiu no terreno rochoso, que nasceu logo, mas logo também morreu, são aquelas pessoas que abraçam o evangelho, que abraçam a fé cristã, mas logo que vem as provações desta vida, elas se escandalizam e se afastam do Senhor. Olhem aí um tipo de fé, uma fé temporária, elas abraçaram, mas se afastaram. E existe aquela que caiu entre os espinhos. Jesus vai explicar que são aquelas pessoas que recebem a palavra, mas por causa das preocupações deste mundo, essas preocupações sufocam a palavra e ela fica infrutífera na vida dessa pessoa. E por fim uma parte cai em solo bom, e aí ela germina, cresce e frutifica. Jesus diz que essa parte representa aquelas pessoas que de fato, de verdade, recebem o Senhor Jesus Cristo, recebem a palavra com sinceridade, com verdade, com verdadeira fé, e a sua vida então é transformada. Então nessa parábola nós temos fé temporária, pessoas que aceitaram por um tempo, se emocionaram, mas logo se desviaram. E por outro lado nós temos a fé verdadeira, que abraça a palavra e não mais a abandona. Então, meus queridos, não existe um só tipo de fé. A fé que não é verdadeira
ela pode até crer em muitas coisas a respeito de Cristo, ela pode até crer em muitas verdades da Bíblia, ela pode saber que a Bíblia é a verdade de Deus, mas ela não se compromete com essa verdade. A palavra de Deus nos diz que Satanás crê e treme, mas não obedece. Satanás sabe que isso aqui é verdade, é palavra de Deus, mas ele não tem nenhum compromisso com isso, pelo contrário. Então, e assim muitas pessoas, que às vezes até mesmo no contexto da igreja, elas professam a fé, são batizadas, mas elas não têm um compromisso sincero e verdadeiro com a palavra, porque não têm a fé verdadeira. E a fé verdadeira, como nós vamos ver lá no capítulo 4, uma das características da fé verdadeira é que ela repousa na palavra de Deus. Ela tanto se origina da palavra de Deus, como ela se fundamenta na palavra de Deus. Ela não espera por questões de milagres, de sinais, ela crê na palavra. A fé verdadeira, ela abraça a Cristo e somente a Cristo como Senhor e Salvador. Não abraça as obras, não abraça uma religião ou qualquer outra coisa como a tábua da sua salvação, mas somente a Cristo. A fé verdadeira. A fé verdadeira, ela anda sempre acompanhada com amor para com Deus e para com os nossos irmãos. Inclusive a palavra de Deus nos diz que a verdadeira fé, ela atua por meio do amor. Ela anda de mãos dadas, tanto com o amor, quanto com a esperança cristã. Ou seja, aquela expectativa da vinda de Cristo, de que um dia o Senhor Jesus Cristo voltará, e de que Ele vai consumar essa história, e de que Ele vai estabelecer o seu reino de forma plena, e nós viveremos para sempre com Ele em glória. A verdadeira fé é caracterizada por essas coisas. Essas pessoas aqui, elas não tinham a verdadeira fé. Era uma fé superficial. Com base nisso, eu quero perguntar a cada um de vocês, a cada um eu quero falar individualmente. Você confia somente em Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? A sua confiança para a salvação se fundamenta unicamente no sacrifício consumado de Cristo, na sua eficácia e intercessão nos céus e nas suas promessas que Ele deixou nas Sagradas Escrituras? Será que sua fé se fundamenta somente nessas coisas? A sua vida é caracterizada pela obediência à palavra, pelo compromisso com a palavra? Ou será que você está muito mais comprometido com os seus desejos, com as suas vontades, com as suas prioridades? Jesus disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você ama de fato a Deus? E a palavra de Deus nos diz que se nós amamos, nós obedecemos os seus mandamentos, nós procuramos obedecer os mandamentos do Senhor. Você ama o seu próximo? Você vive na expectativa da vinda de Cristo? Ou será que as suas maiores expectativas estão neste mundo? Quem sabe o casamento, um carro, a casa, talvez essas coisas sejam a sua maior expectativa. Ou será que de fato você está aguardando a vinda do Senhor Jesus Cristo? E é bom, irmãos, que nós lembremos que Paulo disse assim, lá no final da sua vida, conforme está registrado lá em 2 Timóteo, quando ele estava ali já na expectativa da sua morte, quando ele disse, a minha hora é chegada, eu já estou de partida, ele disse assim, já a coroa da justiça me está preparada, o qual Deus, o Senhor, tem guardado para mim e para todos aqueles que amam a sua vinda. Então a fé verdadeira anda acompanhada de todas estas coisas, amor, obediência e expectativa da vinda do Senhor. É isso que tem caracterizado a sua vida? Meus irmãos, é sempre bom fazermos um autoexame. Por isso o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz o seguinte na sua segunda carta, examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se é
que já, se não é que já estáis reprovados. Então ele chama os coríntios para que façam um autoexame, para que nós não descansemos numa confiança vã, para que nós não enganemos a nós mesmos, mas para que nós estejamos convictos de que nós temos a verdadeira fé. Porque não basta, irmãos, apenas acreditar em determinadas coisas. Não basta apenas acreditar nas verdades do Evangelho. É preciso que nós tenhamos uma fé legítima que nos leve a nos comprometer com essas verdades gloriosas da palavra de Deus. Essa é a fé verdadeira. É a fé que cada um de nós deve ter. Bem, irmãos, a primeira coisa destacada aqui foi que há um tipo de fé superficial aqui nesse texto, a fé dessas pessoas. Mas há também aqui, em segundo lugar, que eu quero destacar, um conhecimento sobre-humano. Porque nos diz o texto, a partir do verso 24, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então, por que Jesus não se confiava a essas pessoas? Por que ele não se confiava? Ele sabia que aquelas pessoas elas não tinham a verdadeira fé. Mas como ele sabia? Alguém deu essa informação para ele? Como foi? E o texto nos diz aqui, porque ele os conhecia a todos. Jesus conhecia o íntimo daquelas pessoas, sabia o que estava ali no coração delas. Ele sabia. Não precisou que ninguém falasse nada para ele. Porque a palavra de Deus nos diz que Deus vê não como vê o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. E ele sabia que naqueles corações não estava ali a verdadeira fé. Ele conhecia aquelas pessoas em particular. E ele conhecia, meus irmãos, aquelas pessoas em particular porque ele conhece a todos. O verso 25 vai dizer exatamente isso. Vejam que no versículo 24 nós temos uma particularidade. Diz o versículo 24, porque os conhecia a todos. Todos aqueles que ali estavam, que diziam ter fé em Cristo. Ele conhecia aquelas pessoas. Agora o verso 25 nos mostra que Cristo conhece todos nós, todo ser humano, diz. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem. E aqui está falando de uma maneira geral. Porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Jesus não precisa de ninguém para dizer quem é o homem, o que se passa no homem, o que está dentro do coração do homem, porque ele conhece a todos, sem distinção. Ele conhece o que está na nossa mente, o que está no nosso coração, ele sabe de todas as coisas. Isso é, meus irmãos, o que nós chamamos em teologia de onisciência. Ele tem todo conhecimento. Onisciência. E esse é um atributo de Deus. Somente Deus tem essa qualidade, esse atributo. Ninguém tem onisciência além de Deus. Nem Satanás, nem algum dos anjos, ninguém. É um atributo exclusivo de Deus ter todo conhecimento, ter a onisciência. E se Jesus é onisciente, logo, Jesus é Deus. Igual ao Pai, igual ao Espírito Santo. É esse Deus, é nesse Deus que nós cremos, um Deus que é um ser, e nesse ser há três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são iguais em essência, em atributos e em glória. O que uma pessoa tem, as outras também têm, eternamente. E aquele homem que pisou aqui, que comeu do nosso pão, que bebeu da nossa água, que respirou do nosso ar, era o eterno Filho de Deus, era o próprio Deus encarnado aqui.
e conhecia perfeitamente o coração de todos os homens, como Ele continua conhecendo, como Ele conhece eternamente, porque Ele é Deus. E sobre isso a palavra de Deus nos fala em muitos lugares sobre esse atributo de Deus. Por exemplo, ouçam, lá quando Salomão ele constrói o templo e aí ele vai dedicar ao Senhor, ele diz o seguinte: ouve tu, ele falando a Deus, orando a Deus, ouve tu então nos céus, assento da tua habitação, e perdoa e age, e dá a cada um conforme todos os seus caminhos, segundo vires o seu coração, porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens. Então só o Senhor conhece. Lá no Salmo 44 diz assim: porventura não o teria atinado Deus, Ele que conhece os segredos dos corações? Se só Deus conhece o coração dos homens, e Jesus então conhece, então logo Jesus, meus irmãos, é Deus. A palavra de Deus nos diz: aquele que fez o ouvido, aquele que fez o olho, porventura não vê? Então Ele vê, Ele conhece todas as coisas. Tem um texto ainda lá no Salmo 139 que diz assim: se digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te são escuras, as trevas e a luz são a mesma coisa. Então para Deus tanto faz ser na mais densa escuridão, quanto ao meio-dia o sol brilhando. Para Deus não faz diferença. Ele conhece tudo, Ele sabe de todas as coisas, de todos os acontecimentos, não adianta. Ele conhece o nosso coração, Ele conhece todas as coisas. Isso, irmãos, tem algumas aplicações importantes para a nossa vida. A primeira, a onisciência de Deus, a onisciência do nosso Redentor, é um alerta, é uma advertência para todos os hipócritas. É uma advertência para todos os hipócritas. Por quê? Porque o homem, ele pode enganar os outros homens, mas jamais enganará o Senhor Jesus Cristo. Essas pessoas aqui, talvez muitos ali pudessem estar pensando: são verdadeiramente crentes, de fato são discípulos de Cristo, mas Jesus sabia que não eram. Então, quantos no contexto da igreja não vivem uma vida assim? Perante a igreja, dão um bom testemunho, procuram se mostrar como que tendo uma vida de piedade, mas nos bastidores, quando estão distantes dos irmãos, quando estão distantes do pastor, o que vão viver? Vão viver no pecado, vão viver em desobediência a Deus. Se você tem vivido assim, ouça bem o que eu vou lhe dizer. Se você tem vivido assim, eu quero dizer para você que você é um tolo. Você é um tremendo otário. Porque de fato você pode enganar a mim e aos irmãos, mas você jamais enganará aquele a quem você vai prestar contas. O autor aos Hebreus nos diz lá no capítulo 4, que nos diz o seguinte: que todas as coisas estão patentes, estão abertas, claras aos olhos de Deus, a quem havemos de prestar contas. Então, se você tem vivido assim, se você tem sido um hipócrita, cuidado. Porque você jamais escapará daquele que conhece todas as coisas. Por isso, se arrependa dos seus pecados. Volte-se para Ele. Ou então, se você não quer se voltar para Deus, vá para o mundo de uma vez. Porque o juízo será mais severo sobre você, se você estiver vivendo uma falsa religiosidade. O Senhor Deus diz: porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos, ninguém se esconde diante de mim, nem se encobre a iniquidade dos meus olhos. Jeremias 16, verso 17. Ele diz isso. Então, se você tem vivido na hipocrisia, arrependa-se agora.
Pare com isso. Pare dessa tolice. Porque você jamais enganará a Cristo. Ele conhece todas as coisas. Volte-se para Ele. Mas tem uma segunda aplicação. O fato de que Deus, o nosso Redentor, é onisciente. Ele conhece todas as coisas. Tem uma segunda aplicação. Qual é? A onisciência, meus irmãos, de Cristo também é um instrumento para causar em nós o temor. Se nós sabemos que o nosso Redentor, Ele é onisciente, Ele conhece todas as coisas, Ele vê todas as coisas, isso pode funcionar para nós como um freio em relação ao pecado. Como é que você se sente quando você está num ambiente que é cheio de câmera? Por exemplo, você vai para um local, para uma sala de espera, e você está ali, na hora que você bate o olho na câmera, você já procura mudar o seu comportamento. Se não tiver câmera, de repente você faz até alguma coisa errada, tira a meleca ali no local inadequado, faz alguma coisa, se coça, não deveria se coçar, mas se tiver uma câmera ali, você vai policiar todo o seu comportamento. Eu quero dizer que tem uma câmera, mas que está sempre em cima de você e de mim. Os olhos do Senhor, diz que Ele vê todas as coisas. Então, quando você estiver lá na frente do seu computador, de madrugada, quando seu pai não estiver olhando, sua mãe não está dormindo, seu pai está roncando, e você estiver na frente do computador, e você está ali, abrindo naquela página de pornografia, Deus está com os olhos em cima de você, e está vendo cada coisa. Então isso serve como um freio. Então quando nós pensarmos em pecar, irmãos, o que nós não devemos fazer, mas nós devemos nos lembrar que Deus está olhando. Devemos olhar não só para os lados, mas sobretudo para cima, Ele está nos vendo. E é esse Deus que nós vamos prestar contas. É esse Deus que morreu por nós, meus irmãos, e morreu exatamente pelos nossos pecados, para que nós tivéssemos uma vida de santidade, para o louvor e para a glória do seu nome. Então, a onisciência de Deus é um freio para nós. E por isso, em muitos momentos, a palavra de Deus vai advertir os próprios crentes com a onisciência de Deus, mostrando como Deus conhece todas as coisas, como Deus, Ele vê tudo, como Deus, Ele presencia todas as coisas. Ele, além de ser onisciente, Ele é onipresente e está em todos os lugares. Isso, então, tem que ser um freio para mim e para você, a fim de que vivamos uma vida de santidade para o louvor e glória do nosso Deus. Mas existe ainda uma terceira aplicação da onisciência de Deus. E a terceira aplicação é a seguinte: que se por um lado ela nos causa temor, ela também é uma grande fonte de consolo, de conforto e de segurança. Porque Deus sabe de todas as nossas necessidades, de todas as nossas aflições, daquilo que passa-se externamente e internamente em nós. Então Ele conhece mais do que qualquer outro. Não existe ninguém que sabe mais das nossas necessidades, dos nossos problemas, das nossas dificuldades do que o nosso Deus. E o maravilhoso, Ele se tornou como um de nós. E Ele foi como nós, tentado em todas as coisas, sem pecado, para que se tornasse um sumo sacerdote compassivo, para que olhasse para nós com um olhar de misericórdia e de graça. Então, irmãos, isso é muito confortante. Às vezes o pastor, que é muito limitado, não está percebendo que você está numa dificuldade, com um grande problema, uma luta talvez com o pecado. Talvez nenhum irmão está percebendo isso. Você entra e está ali tão abatido por causa disso, e ninguém está vendo isso, mas eu quero dizer para você, Deus está vendo. Isso é um conforto. Isso então deve nos motivar a nos apresentar diante desse Deus e clamar o favor de Deus e dizer: Deus, eu sei que o Senhor sabe pelo que eu estou passando, me ajuda, me socorra, me sustenta nessa hora. E é Ele que pode resolver todos os nossos
problemas e todas as nossas dificuldades. Então Ele sabe. Por isso, quando o Senhor Jesus Cristo estava consolando, na verdade, advertindo os discípulos a respeito das preocupações desta vida, Ele vai dizer para aqueles seus discípulos, Ele vai dizer assim, capítulo 6 de Mateus, Ele diz assim no versículo 31, portanto não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitar de todas elas. Então ele está dizendo, por que vocês andam angustiados e preocupados com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber? Deus sabe de cada uma das suas necessidades. Ele conhece todas as coisas. Então descansem nele, descansem no cuidado de Deus, descansem no cuidado paternal do nosso Salvador. Então, meus queridos, isso é um conforto para nós também. E, irmãos, então nesse texto nós observamos, voltando para João capítulo 2, que há um tipo de fé que não é a fé verdadeira. E nós devemos nos livrar dessa fé, nós devemos nos distanciar dessa fé. Nós devemos ter uma fé firme e forte nesse Senhor, no Senhor Jesus Cristo, que conforme o nosso texto mostra, Ele é Deus, porque Ele tem os atributos divinos, Ele conhece todas as coisas. E se você for percorrer nas Escrituras, você vai descobrir que Ele tem todos os atributos da divindade, porque Ele é Deus. Então tenhamos uma fé firme e forte no nosso Redentor, aquele que é o Deus homem, aquele que é Deus eterno, que se fez como um de nós para a redenção, para a nossa salvação, para cancelar os nossos pecados e nos reconciliar de uma vez por todas com o nosso Deus. A Ele, pois, a glória hoje e sempre. Amém.